Fala pessoal, aqui mais um episódio do podcast MVP, gravado diretamente do Gramado Summit 2023, entre 12 e 14 de abril. E aqui a gente está com a honrosa presença do JP, fundador da Hotmart. E aí, JP, tudo bem? Pô, tudo ótimo, obrigado pelo convite aí, Gustavo. E o evento tá super legal também. Não, evento bem bacana, cara. Primeira vez que a gente tá... Primeira vez que eu venho, e primeira vez que a gente tá aqui também, tô gostando bastante. Cara, o Marcos te convidou, o pessoal te convidou para falar sobre Creators Economy, né? Quer dizer, que é a área de vocês. Como que você tem enxergado? Antes de falar de Hotmart, queria falar um pouco sobre o mercado de Creators Economy mesmo. Como que vocês estão enxergando? Às vezes parece que é legal, mas também a fórmula da Creators Economy parece dar sinais de desgaste. Tem muita gente produzindo conteúdo, é fácil de produzir conteúdo, né? Tem as ferramentas de AI que agora colocam em xeque, não vai precisar do creator, né? O ChatGPT faz tudo. Como é que você tem visto isso? Existe vida de Creators Economy? Cara, eu acho que tem muita vida, na verdade. O pessoal quando fala de desgaste associado à Creator Economy, eles meio que pegam muito do desgaste, por exemplo, que, sei lá, plataformas como o Facebook tiveram, e pegam um pouco do cenário de Venture Capital em empresas de Creator Economy e fala, putz, tem problema aqui, tem um problema aqui, então o mercado... Junta as duas coisas. O mercado, sei lá, tá desgastado. Mas o que a gente vê na prática não é isso, né? Então, o que a gente vê na prática são todos os creators crescendo, eles como indivíduos crescendo, com audiências maiores, com mais possibilidade de monetização, com mais empresas sendo criadas por creators, com mais marcas sendo lançadas por creator. E você tem aí, no meio do caminho, uma mudança, acho que grande, de formas de monetização. Então, quando você pega, por exemplo, a dependência que os creators tinham muito de dinheiro de marca, e você passa por um cenário, sei lá, econômico mais conturbado, onde as marcas estão mudando, aonde elas estão colocando recursos, cara, você tem um grupo de creators que agora tem uma dificuldade maior de monetização. Mas esse não é o grupo de creators que a gente trabalha. Tá. Então, quando eu vejo o Creator Economy, o mercado para mim continua crescendo muito. Hoje são mais de 200 milhões de creators no mundo e é uma taxa de crescimento de duplo dígito, pelo menos 30% é o número que a gente vê. É claro, varia um pouco dependendo da fonte, mas pelo menos 30% ao ano. E eu acho que a gente está agora prestes a um novo boom de creator, e não o contrário. Explique-se. Tem a ver muito com duas coisas principalmente. Eu acho que formas de monetização que melhoraram muito. Inclusive a gente se coloca como uma alternativa para um creator que quer viver disso e construir uma empresa, né? Porque a gente fala muito, como creator, a gente sempre fala muito da casa alugada, né? De você tá no Facebook, você tá no Instagram, você tá numa plataforma, você tá numa casa alugada, você não comanda. Qualquer hora o cara muda a política, e você se lasca, você perde a sua audiência. Eu acho que é por isso que a gente entra também nesse sentido, gerando muito valor pro creator, porque a Hotmart é uma plataforma de enablement, que a gente fala, né? Ou de habilitação. Ela não é uma plataforma de audiência necessariamente, né? É para você construir um negócio. Então, a grande mudança de um creator que utiliza a Hotmart para um que, sei lá, tá fazendo deal com marca, por exemplo, é que o creator que trabalha com a gente, ele entendeu a importância de converter uma audiência em clientes. Tá. E quando você converte uma audiência em clientes, na Hotmart você tem acesso a todos os dados do cliente. São seus clientes. Você tem o e-mail, você tem o telefone, você tem o nome. Você tem relação direta com o seu cliente. É de fato uma plataforma para construir empresas e negócios de creator. Não é uma plataforma de monetização puramente dita. Na monetização, você produz um conteúdo, a plataforma tem alguma regra, algum programa, dependendo do view ou de cliques, você ganha alguma coisa, mas você não sabe quem é seu cliente, você não tem controle para falar com ele. Você sequer sabe se amanhã ele vai estar vendo o que você acabou de produzir, que é o que você falou. E a gente trabalha numa outra etapa dessa jornada de creator para creators que decidiram criar empresas e criar produtos. Né? Tá. Então acho que é bem diferente. E agora, tendo essas alternativas, com toda essa mudança, vamos dizer assim, de paradigma, eu acho que o nosso mercado tende a crescer muito. Porque os creators vão entender cada vez mais que eles têm a oportunidade de vender diretamente para a audiência deles, de construir uma empresa, de ter acesso e controle dessa comunicação com a audiência, de construir comunidade em ambientes mais seguros, vamos dizer assim, ou mais estáveis, vamos dizer. Quando você soma isso, acho que é o cenário todo que a gente está vendo agora com a chegada de AI, e agora é muito... isso é bom. É muito interessante, cara, porque as discussões de AI, elas vão para todos os lados possíveis, né?
Então, todo mundo é especialista em AI. Todo mundo tirou o jaleco de geopolítica, né? De guerra da Ucrânia, especialista em guerra da Ucrânia. Agora tá todo mundo com jaleco de especialista em chat GPT. E aí a coisa vai para um lado de que AI é o próximo paraíso, vamos todos só nos divertirmos e pronto. Ou pro lado apocalíptico mais tenebroso possível, né? Mas quando eu olho o nosso mercado, eu acredito que tem uma combinação de coisas que, para Hotmart, eu realmente acho que a gente está num momento de inflexão para dar um salto de crescimento muito grande nos próximos anos. O que acontece? AI, no meu entendimento, do jeito que a gente está aplicando em Creator Economy, especialmente no curto e médio prazo, é uma ferramenta de empoderamento do Creator. E aí, por empoderamento do Creator, eu digo que os criadores conseguem fazer mais coisas de maneira mais fácil, de maneira mais barato, em menos tempo. Isso, por si só, já é uma mudança gigantesca. Por quê? Muita gente que antes tinha dificuldade de começar, ou dificuldade de, eventualmente, ser um creator por qualquer motivo que seja, mas que inerentemente tem a ver com a publicação e criação de conteúdo, agora tem um incentivo muito maior e muito menos fricção para começar. Então você vai ter mais creators. Eu ia falar exatamente isso, mas ao mesmo tempo você também cria mais competição. Sim e não, porque assim, o mercado de creator pra mim é uma das coisas mais paradoxais que tem. Porque o que acontece? Eu desconheço um mercado onde você tem baixíssima barreira de entrada, vamos dizer assim, mas altíssima diferenciação. Sim. Por quê? Porque a diferenciação do creator é no nível do indivíduo. Eu sigo um creator pela personalidade dele, por quem ele é, pela vida que ele compartilha, pelas coisas que ele fala. E cada indivíduo é um indivíduo, por mais que você possa falar de diferentes temas, né? A gente vê na Hotmart hoje, sei lá, vamos pegar um nicho específico aqui, curso de inglês, né? Existem 1 milhão de cursos de inglês que você pode comprar na internet de vários preços, de R$9 a R$2.000, né? Mesmo em plataformas que, vamos dizer assim, que não é o nosso caso, mas que são, supermercado de cursos, vamos dizer assim. Você entra lá e pesquisa um curso, ali você tem cursos de diversos preços e tudo mais. Sabendo que tem cursos de diversos preços, R$9, R$99, R$299, R$599, por que alguém decide comprar um curso de R$2.000? Cara, porque ela não escolhe pelo curso, ela não escolhe pelo módulo do curso, ela escolhe por quem está levando aquele curso para ela. A pessoa tem uma admiração por aquele creator, que é um professor, pela história de vida, tem uma identificação, fala, putz, cara, eu nunca consegui aprender inglês, mas com esse cara, eu acompanho ele aqui há 6 meses, o jeito que ele fala, consegue chamar minha atenção, eu consigo aprender. Então, assim, a diferenciação não é necessariamente só no nível de produto, é no nível do indivíduo creator. Então, é um mercado de baixa barreira de entrada e altíssima diferenciação. Quando eu olho isso, eu acho difícil encontrar coisas parecidas com essa, e na hora que você elimina o restante de barreira de entrada que existe com AI, você tende a ter um incentivo para que as pessoas se tornem mais creators. Mas esse não é o único incentivo. No nosso caso, boa parte dos produtos que são comercializados na Hotmart são produtos que têm a ver com educação ou com informação. Eu ia te perguntar isso. O que é mais vendido? O que é mais procurado hoje na Hotmart? Hoje, a maior parte do que é vendido são cursos online, produtos de informação ou de educação. Algum nicho específico? Esse setor. Nicho muito variado. Muito variado. Acho que dá para separar em duas grandes coisas. Você tem coisas que são avanço de carreira, habilidade, sei lá, eu vou aprender Excel melhor, eu vou aprender design, eu vou aprender edição de vídeo, vou aprender marketing digital, vou aprender branding, sei lá, qualquer coisa que são de carreira. Você tem nichos de negócio, que acho que tá ainda assim, avanço profissional, vamos dizer, que dá para colocar ali. E você tem coisas lifestyle, né? E você tem de tudo, porém são características diferentes. Então, normalmente os produtos que têm mais avanço de carreira têm preço mais alto e, enfim, e por aí vai. Mas no cenário como um todo, cara, com a AI, a gente tá falando de AI, a gente não só tira fricção para começar, mas como ela transforma o espaço de trabalho de maneiras importantes, né? Então, o pessoal fala, as profissões vão acabar, essa, aquela outra. Cara, eu sou doido pra botar robô pra ajudar na redação, cara. Certamente você vai ser bastante beneficiado, você vai conseguir escrever, revisar mais rápido, enfim. Até ter ideias de artigos mais rápido. Sim. E, obviamente, que isso gera um impacto, sim, no mercado de trabalho. E se você tem um designer que antes levava 15 dias para fazer uma peça X qualquer, e agora leva 2, dependendo da demanda que a empresa tem, ela, de fato, não vai ter a mesma quantidade de designers, né? Um designer pode fazer mais coisas, assim.
Então tem mudanças importantes que geram sim impacto em emprego, em vagas, em coisas do tipo. E eu acho que nesse sentido o nosso mercado acaba se beneficiando ainda mais, porque se a maior parte do que é transacionado através do Hotmart são produtos de educação e informação, quando você precisa retreinar adultos num cenário onde está tudo mudando no mercado profissional, uma das principais alternativas vai ser aprender online. E acho que os creators têm uma grande oportunidade de compartilhar e ensinar através disso. Então, de um lado eu tenho AI tirando barreira, do outro lado eu tenho uma demanda aumentando por conhecimento rápido. Então é mais oportunidade para os criadores de conteúdo, né? Então eu vejo que a gente está perto de um outro boom e não que é uma indústria que está desgastada. Eu acho que tem muitas discussões, formas de monetização que de fato desgastam, mas eu vejo ainda uma grande oportunidade e não acho que vai ser uma oportunidade primariamente para indivíduos, não. Acho que as empresas vão ter que começar a se tornar creators também, se quiserem melhorar custo de aquisição de cliente, construir comunidades ali para suportar a marca. Porque as empresas sempre tiveram um papel de educação, né? Por exemplo, a Vindi educando o mercado sobre recorrência, a RD, né? O Eric começou como um blog, depois virou software e tal. Então elas sempre acabaram, algumas sempre adotaram isso, sempre tiveram isso, né? Sim. Você acha que isso vai ser mais institucionalizado, vamos dizer assim? Eu acho que daqui a pouco então vai ter empresa vendendo curso no Hotmart. Se vão vender o curso, algumas vendem, né? De diversos setores. Mas se vão vender o curso ou não, acho que é uma decisão do modelo de negócio da empresa, de linhas de receita que ela quer explorar ou não. Mas que vão ter que se tornar creators e construir uma comunidade para se manter competitivas, vão. Porque a empresa que tem uma comunidade em volta, que tem uma audiência engajada, cara, o custo de aquisição é muito mais baixo para qualquer tipo de coisa. As coisas viajam mais rápido na internet, as campanhas vão mais longe. Quando você joga isso no longo prazo, você está competindo com alguém que não tem isso, você adquire cliente mais barato, consequentemente você tem mais margem, com mais margem você investe mais. Esse ciclo no longo prazo cria uma diferenciação competitiva grande. Então, quem não fizer isso, eu acho que vai ficar para trás, vai ter mais dificuldade de monetizar com o mesmo unit economics, vamos dizer assim. Interessante. Agora, aí aproveitando para entrar em Hotmart, vocês olham esse mercado hoje, B2B, vamos dizer assim, porque teoricamente a imagem que se tem da Hotmart é B2C, né? Eu vou lá e coloco meus produtos, né? Crio meus cursos. Como que é esse balanço hoje? Vocês olham para B2B? É B2C mesmo? A gente, na verdade, todo criador, ele é uma empresa, né? Uma pequena empresa, uma microempresa, a maioria, né? Algumas grandes empresas, mas a maioria são pequenas empresas, então é um B2Bzinho. Vocês exigem CNPJ? Não. Você pode começar como pessoa física, né? Você tem umas limitações importantes do que você pode fazer, até de resgate, de vendas e tal. Mas você pode começar, mas para destrancar tudo você precisa de CNPJ, né? E não tem como você crescer, na verdade, sem ter um CNPJ. Até a questão de imposto ia ser muito diferente, né? Então, hoje sim, a maioria dos creators tem empresas mesmo, CNPJ, e fazem nota fiscal por lá, que também é automatizado pela Hotmart junto com Inotas, né? Então, é um mercado que se profissionalizou muito, né? Agora, vocês são um dos poucos exemplos que a gente tem de startup brasileira que se internacionalizou, né? Onde que vocês acertaram? Onde você acha que foi o acerto? O que vocês fizeram que ninguém fez? Cara, eu acho que, na verdade, as startups brasileiras, elas têm, de modo geral, pouco incentivo para internacionalizar, porque o Brasil é um país muito grande, um mercado muito grande, então dá para construir coisas enormes estando aqui. E se você partir do pressuposto que, cara, eu ainda não tô nem perto de atingir meu mercado potencial dentro do Brasil, fica difícil você pesar a decisão, vou internacionalizar, não vou... Não conquistei nem o Brasil, né? Exato. Então, quando você soma um mercado grande e você olha nessa perspectiva, realmente tem pouco incentivo para internacionalizar. A gente também, é uma língua que já não é uma língua internacional, então você vai somando essas coisas. O brasileiro prefere que uma startup ficar aqui e crescer bastante e tá tudo certo também. Acho que no nosso caso, a gente entendeu que tem um modelo de negócio que é muito replicável em outros países. Vão existir creators em todos os outros países. Empreendedorismo e educação são coisas que 99% dos países se interessam em ter mais e as pessoas também. Quando você pega países de América Latina ou até Estados Unidos, onde a gente tem foco maior, são culturas que as pessoas querem ter algum tipo de ascensão social, querem tentar coisa nova, querem crescer de alguma forma. Então, olhando para tudo isso, a gente
tinha uma vontade de fazer algo fora do Brasil, né? Uma vontade grande desde o início, assim. E aí acho que a grande discussão é quando? Quando que você faz? Sim. Você faz daqui 2 anos, você faz daqui 10 anos, você faz... E eu acho que aí a gente teve um empurrãozinho legal, porque um dos nossos investidores, que foi o Case Cooling, early investor na Booking.com, depois se tornou CEO da Booking.com durante muitos anos, ele sabendo da nossa vontade, ele fez a pergunta, que é a pergunta-chave, que é quando? Então ele entrou na empresa em 2013. Em 2014 ele fez a pergunta, quando vocês vão fazer? Mas ele fez de iniciativa própria ou você já falava? Não, a gente já queria, já sabia, mas assim... mas o grande ponto é quando vocês vão fazer. E aí a resposta que eu dei foi, isso era 2014 mais ou menos, a resposta dele foi, lá pra 2018 acho que a gente já tem um porte, sei lá, um porte pra fazer isso e tal. E aí o que ele me falou foi, eu acredito que vocês deveriam começar agora, porque você vai levar 3 anos pra fazer alguma coisa. Vai começar agora, o negócio é tão difícil, em 3 anos você não vai ver quase nenhum resultado, e depois você vai começar a entender melhor como faz, porque parece que é igual, mas não é. Você vai descobrir muitas coisas que são diferentes, é quase que uma outra startup, vamos dizer assim. Sim, né? sim. A gente ficou intrigado com aquilo e acho que foi uma provocação importante. A gente decidiu, de fato, começar cedo. Então a gente começou mesmo o processo de internacionalização em 2015. E aí a gente teve que fazer uma série de coisas a começar... Processo, na verdade, estudar, né? Vamos dizer assim. Não, ou já... a executar. Já executar porque, mesmo? por exemplo, uma das coisas importantes que a gente tinha que fazer era um meio de pagamento que funcionasse em outros países. Sim. O HotPay, que é o nosso meio de pagamento, ele foi o primeiro meio de pagamento construído no Brasil que conseguia processar múltiplas moedas e coisas do tipo. Isso foi feito em 2015. Tá. E foi uma base para a gente conseguir, de fato, avançar na internacionalização. Porque o nosso mercado, ele tem uma questão que todo conteúdo, se ele superar 2 barreiras para ser vendido, uma é a língua e a outra é receber o pagamento, ele já nasce internacional. Ele viaja o mundo, ele não tem a logística, ele não tem frete, ele não tem entrega ali na hora. Entrega, né? Então, assim, é física. Então, a barreira para o meu creator se tornar um creator global ou internacional são 2, a língua e o meio de pagamento. Aceitar o pagamento Então, a gente pegou o meio de pagamento e resolvemos. E agora acho que dá pra gente avançar na parte de números. Legal. Como que foi esse playbook? Como que vocês chegaram vocês já sabiam disso? Como que vocês chegaram nesse puta, o pagamento tem que ser a primeira coisa? Não, porque pensando em vamos dizer assim, first principles, né? Assim, quando você olha, de fato, eu trabalho com venda de conteúdo. Qual é a limitação pro meu conteúdo ganhar o mundo? Cara, são 2. Você tem barreira de língua e barreira de receber o pagamento. Você não tem barreira geográfica especificamente, né? Então quando você olha isso e fala, qual que eu consigo atuar? O conteúdo de empreendedorismo é empreendedorismo em qualquer lugar, né? Vamos dizer assim. É por isso que a gente, por exemplo, a primeira língua que a gente decidiu internacionalizar foi espanhol. Por quê? Porque espanhol eu consigo internacionalizar para Espanha, para Colômbia, para México, para Peru. Vários países eu começo uma internacionalização ali, desde que eu resolva o pagamento para isso. Né? Então o racional é muito esse, assim, cara, qual que é o limite para que a gente consiga ganhar outros países? E esses 2 eram limites muito importantes, vamos dizer assim. Então a gente começou, até erramos também, porque tinha uma premissa que eu realmente acreditava que se a gente começasse pela Espanha, os produtos criados por creators da Espanha, eles iriam para América Latina e tudo mais. E, cara, não se provou verdade. É muito diferente. Mesmo dentro da América Latina, né? Você... vou fazer México e vai escalar pro resto, vai descer pro resto da região. Mas a América Latina, ela tem uma distribuição de vendas bem maior do que a Espanha. O espanhol, 70% das vendas, ou um pouco mais, acho que até 75%, não sei, vendem para a própria Espanha. E os creators do México, Colômbia, etc., eles vendem para, sei lá, 30% pro próprio país e 70% distribuído em outros países da América Latina. Então é diferente o comportamento mesmo. Mas é o tipo de coisa que só vai aprendendo... na prática, né? E aí você tem que reajustar a rota e tudo mais. Mas o racional de internacionalização é esse. Acho que se você tem um modelo de negócio que é replicável de fato, né? Que você tem o seu persona em outros países, em algum momento você vai ter que se fazer a pergunta, quando fazer? Porque se você simplesmente não pensar nisso de forma intencional, você simplesmente vai continuar crescendo no Brasil e tudo bem também. Depende do que você quer para a empresa. E por que desenvolver o pagamento internamente? Por que não pegar um PayPal, Stripe, alguma coisa que já era consolidado? Cara, primeiro que eu acho o que a gente vende é diferente mesmo, entendeu? Se você pega, por exemplo, um desses que você citou,
Normalmente, os meios de pagamento eles são construídos para resolver um problema de e-commerce. Sim. Sim. Todo e-commerce, ele... Não, eu como creator, como jornalista e conteúdo, cara, é impressionante. Ninguém entende o meu negócio. A agência não entende, ninguém sabe fazer nada. Exatamente. Tudo que você vê, os playbooks são de e-commerce, né? É isso. Mas não, eu sou e-commerce aqui, mas não, é difícil. E tem muitas diferenças, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando você é um e-commerce e você vai vender, sei lá, uma televisão, e eu vendo essa televisão e eu tenho que mandar essa televisão lá pro Amazonas, por exemplo. Cara, eu tenho que garantir que muita coisa, muito mais camadas, por exemplo, de análise daquela compra, são checadas, né? Eu tenho que ter um tipo de análise de fraude muito diferente, né? E quando você vai empilhando isso, você começa a cair performance de venda, de transação, para você preservar outras coisas, né? Imagina se eu consigo aprovar uma transação de fraude, eu mando a televisão lá para a Amazonas e quem paga isso depois. No caso do Creator, muda um pouco, eu vendo produto digital. O que é o rollback dessa transação? É eu cortar um acesso. Então eu posso trabalhar com níveis de análise muito diferentes e com isso eu consigo aprovar mais. Sua peneira é mais... A outra coisa, eu preciso de velocidade nisso. Tá. Quando eu compro um bem digital, eu espero gratificação instantânea. Eu quero receber aquilo na hora. Liberar na hora. Né? E os meios de pagamento tradicionais não faziam isso, né? Demoravam bem mais. Outras coisas são características do nosso mercado. Como muitos creators vendem cursos online, educação, informação, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, mas você tem estratégias de venda que são lançamentos de turmas. Sim. Aquela turma, ela precisa começar uma hora. Então você tem que vender por alguns dias, depois parar para começar a turma. Quando você pega um meio de pagamento tradicional, você fala, essa pessoa criou uma conta aqui agora, ela nunca vendeu comigo, e em 7 dias vendeu 200 mil do nada, assim, e depois parou, isso é fraude. Cancela todas as suas transações de fraude. Então, baita de um problema enorme, entendeu? Então, assim, o meio de pagamento tradicional não funciona pro nosso mercado. Legal. E aí a gente acabou construindo um bastante adaptado, bastante engenharia por trás, que resolve bem o problema de creator que quer criar um negócio baseado em produto digital. E aí, quando vocês planejaram isso, quer dizer, começaram a fazer, como é que foi esse playbook? Como é que foi botar isso no planejamento? Chegar lá para os investidores e falar, ó, vai custar tanto? Ou vocês foram fazer e depois vieram com a conta? Como é que... É meio isso. Você vai fazendo Mas assim, cara, eu posso te falar que acho que uma das coisas que a gente acertou foi trazer os investidores certos para a empresa. Nunca tive um problema de querer fazer algo e o investidor barrar. Nunca, em 12 anos, né? Eu acho que sempre entenderam o motivo das coisas, sempre apoiaram. Na própria construção do HotPay, a gente aprendeu muita coisa com os investidores, porque já faziam isso em 170 países, né? Em outro contexto, um contexto de empresa de viagens. Então a gente aprendeu muita coisa, acelerou muito. Então esse problema eu não tive. Então a gente de fato começou fazendo, fomos aos poucos e até hoje tem uma equipe enorme que desenvolve HotPay, mas desde 2015, né? Então já tem 8 anos aí que a gente está melhorando esse produto. Né? Hoje como é que é? A operação internacional, vocês falam o que ela responde pela operação da Hotmart? Qual que é o objetivo? Hoje, de novo, expandir a empresa. A gente acha que a gente tem um produto, um serviço, até uma missão de empresa que faz sentido em outros países, né? Então a gente quer expandir, o foco atual é a América Latina, principalmente, né? Apesar que temos outras operações em outros países também, até com outras marcas, os Estados Unidos é um exemplo, mas a gente quer continuar expandindo, a gente acha que tem espaço, a gente acha que o serviço que a gente desenvolveu ao longo desse tempo todo, ele é completo o suficiente para eu chegar no mercado e gerar muito mais valor do que qualquer solução que a gente tem lá. Sempre vai ter alguma adaptação ou outra, mas a gente aposta muito na expansão internacional da Hotmart, como uma ferramenta de criação de valor para a empresa. Mas ainda é parte ainda menor da empresa? O Brasil ainda é maior que a parte internacional, né? Tá. Mas assim, América Latina tracionando muito bem, Europa é relevante para a gente, né? Estados Unidos tem uma outra operação, então a gente de fato investe bastante nisso. E qual que é esse playbook para chegar? Como é que vocês chegam? Como vocês escolhem um mercado? O que vocês aprenderam nesses 8 anos de desenvolvimento? Como é que... A gente analisou muito, antes de decidir por esses mercados, né, algumas coisas. Então, assim, a primeira o quão replicável é o modelo, né, e acho que isso aí a gente superou facilmente. A segunda coisa que é importante pra gente cara, temos criadores interessados em crescer, temos criadores interessados em ascensão social, vamos dizer assim. E aí a América Latina é muito parecido com o Brasil, né? Você pega, e é diferente da Europa, e essas coisas a gente vai aprendendo, né?
Então, por exemplo, hoje eu pego produtos de lifestyle, são mais comuns na Europa, produtos de carreira mais comum em México, Colômbia, Brasil. Porque as pessoas querem crescer, elas sabem que não tem um governo ali que vai fazer uma rede de proteção tão protegida assim. Então, se não depender dela, vai ficar difícil. Então, você tem esse estímulo ao empreendedorismo maior. E a gente é um caminho de empreendedorismo também, né? Então a gente olha muito isso, qual que é o apetite de empreendedorismo de país. A gente olha a penetração de cartão de crédito em cada país, porque boa parte das vendas acontece com cartão de crédito. A gente olha comunidades de influenciadores, o tamanho daquelas comunidades, quantos influenciadores grandes tem, quantos pequenos tem. Então um combinado dessas coisas gerou pra gente lá atrás vamos dizer assim, um ranking que a gente decidiu ir nessa ordem, vamos dizer assim, sendo certo que a gente errou um pouco a ordem também lá no início. Qual que é o principal erro? Hoje, aí, olhando a trajetória inteira da Hotmart. Acho que é isso. Assim, a gente achou que dava para fazer o mercado hispânico a partir de um lugar. Tá. E não dá. Assim, a gente teve que começar vários lugares, várias comunidades locais, para de fato conseguir resultado, né? Acho que esse foi uma coisa que a gente gastou tempo a mais que não precisaria ter gastado, mas é o tipo da coisa que só aprendendo mesmo. E, de novo, para outro negócio, pode ser que seja diferente, né? Então eu não acho que a gente tem um playbook que é Ctrl-C, Ctrl-V para qualquer legal. Business, boa. Né? Mas para o nosso business se mostrou importante a gente ir lá, não fazer expansão internacional via controle remoto, vamos dizer assim. Você ir lá, construir a comunidade, fazer os eventos, mostrar para as pessoas tete a tete quem nós somos, o que a gente quer, o que a gente acredita, e não só necessariamente fazer tudo digitalmente, vamos dizer assim, por mais que seja uma empresa... Precisa ser digital, né? Digital por mais que seja uma empresa digital, precisa do cara a cara, né? Precisa. A entrada no mercado, eu acho que você tá lá e se mostrando que você se importa com aquele mercado, aquela comunidade, nos ajudou bastante. Eu acho que isso é um conselho geral, assim, acho que faz sentido para qualquer coisa, né? E aí algumas outras coisas que a gente aprende, né? Assim, cara, vai começar uma expansão internacional, não manda uma pessoa, né? Pra ir lá e abrir o mercado e explorar. Cara, manda duas, né? Pega um de lá e um que vem da empresa há muitos anos. Legal. Então você vai aprendendo algumas coisas ali que... isso é legal, esse negócio da dupla. Porque principalmente México, né? Outro dia eu tava conversando com o pessoal de uma empresa de tecnologia maior, grande, que olha a América Latina também, e eles falando, cara, México, você acha que você chega lá uma pessoa e vai abrir? México é completamente diferente, né? Tem que ter alguém local, né? Tem que ter alguém local. E a outra coisa é que sempre vai demorar mais do que você acredita. Então tem que estar preparado estruturalmente para isso e até a própria expectativa, né? Legal. Agora falando até de expectativas, quer dizer, vocês não passaram incólume do inverno agora das startups desse momento. O que aconteceu e como é que vocês reorganizaram a casa? Como que está a Hotmart hoje? A gente tem um benefício, né, vamos dizer assim, por mais que o mercado todo foi muito chacoalhado, vamos dizer assim, a gente tem um benefício de ser uma empresa lucrativa desde 2012, 2013. Lucrativa mesmo? Lucrativa. Então a gente opera no positivo, gera caixa e tudo mais. Às vezes que a gente levantou capital, a última vez foi 2019 que entrou a GA e o GIC, e depois 2021. Todas as vezes que a gente levantou capital não foi para sustentar a operação. Foi para fazer M&A, foi porque o mercado estava muito propício, que foi o caso de 2021. Então foi por motivos que não a operação precisa de dinheiro para se financiar, né? Então, dito isso, você passa por isso com uma tranquilidade maior, vamos dizer assim, né? Mas o que aconteceu é reflexo do que houve nos últimos anos, até com Covid, né? E aí você tem duas coisas. Você tem, o Covid botando todo mundo dentro de casa e o consumo de internet aumentando muito. Não só isso, as pessoas não estando fora de casa, o que elas gastavam fora, não gastam mais, não viajam. Sei lá, uma família que faria uma viagem de férias que gastaria 10 mil reais. Ela não gastou esses 10 mil reais. E aí, isso gera um orçamento que você pode comprar outras coisas. E todas as empresas de internet se beneficiaram disso naquela fase inicial, né? Então teve um boom muito grande, uma expectativa muito grande, uma crença de que o baseline do mercado tinha aumentado e que dali ia continuar seguindo. Então muitas empresas fizeram planos para um tipo de crescimento que não veio depois, né? Depois, porque deu aquela barrigada, né? Aquela barrigada, todo mundo falou, opa, esse negócio não vai continuar assim.
a gente está com uma operação num lugar muito longe do que está acontecendo agora. Legal. E aí você vê aquela onda de layoffs, aquela coisa que se acompanhou no mundo inteiro, né? Mas acho que fora isso, você tem um segundo momento que é a própria pandemia demandou uma injeção de capital enorme na economia, e isso refletiu depois em inflação. O reflexo, a consequência da inflação é taxa de juros aumentando no mundo inteiro. E isso é horrível para startups, né? Porque se você aumenta a taxa de juros, e a maioria das startups, elas são posicionadas para growth, para crescimento. Sim. O que significa isso na prática? Significa que você está apostando no curto e médio prazo para colher um resultado muito longe, lá na frente. E tem muito risco ali. Só que você acredita que lá na frente isso vai gerar um valor desproporcional, vamos dizer. Quando você aumenta muito a taxa de juros, esses juros acumulados por longo prazo viram uma quantia tão grande que fala, peraí, não vale a pena. O risco é muito maior agora eu investir, porque se você investe num lugar, você não está investindo em outro. Basicamente é isso. Então, quando você tem um estímulo tão grande para investir em, vamos dizer assim, renda fixa ou na própria taxa de juros, cara, esse dinheiro deixa de ir para um outro lugar. E onde é esse outro lugar? Onde existe mais risco possível, que é venture capital. Então, as startups ficaram sem dinheiro, vamos dizer assim, para se financiar. Algumas conseguiram, vamos dizer assim, fazer um war chest, uma reserva, uma gordura maior, né? E passaram por isso melhor. Outras conseguiram fazer uma reserva e já estavam num caminho de lucratividade, como é o nosso caso. Passaram por isso de forma turbulenta, porque não adianta também você querer manter a sua expectativa, você tem que reajustar a sua expectativa. Então sempre tem impacto. Então vocês são uma empresa lucrativa, mas vocês estavam num lugar maior do que vocês achavam. Exatamente. Que vocês estavam para aquela realidade. A gente achou que ia crescer mais do que a gente cresceu em 2021, vamos dizer assim, e 22. 22 também. Então, do meio de 21 para frente e 22, a gente estava preparado para crescer mais, a estrutura mesmo, né? Sim. E aí já estavam projetando. E aí você tem que ajustar. Vocês iam estar o quê? O que era para ter sido 22, agora vocês acham que vai ser porque, o quê? Porque 24, na verdade, assim, 25, não? Para você capturar o crescimento futuro, você tem que comprar preparado. Esse crescimento antes. Sim. Né? Você tem que se preparar antes. E a gente, obviamente, fez isso o tempo todo, há muitos anos, é assim que funciona, né, o business. Bom, eu vou deixar essa para agora pra gente discutir mercado, mas é assim que tem que funcionar mesmo, essa é a dúvida, mas só para entender, os planos que vocês tinham para 22 foram postergados ou adiados por quanto tempo? O que você acha? Por quanto tempo? Cara, eu diria que uns 18 meses em termos de tamanho de operação. Mas, respondendo a sua pergunta que você ia falar. Cara, de novo, acho que a Hotmart é um caso diferente, né? Desde 2012 a gente cresceu lucrativo. Eu acho que eu fui muito criticado por isso, inclusive, como empreendedor. Por deixar crescimento na mesa, né? Agora eu sou um gênio, né? Mas fui muito provocado ao longo de anos. Acho que por característica minha, o início da Hotmart foi muito difícil ter funding. Ninguém entendia o business, ninguém entendia o modelo. As pessoas não acreditavam que as pessoas pagariam por conteúdo digital, afinal de contas era tudo de graça. Sim. Em 2011. Pô, dá a mão aqui. Obrigado. Então, assim, eu entendo por que ninguém queria investir na gente. Né? Tive que ganhar uma competição de startup de 800 empresas para ter um dinheiro para ficar vivo. Né? Então, era difícil. E eu cresci com isso. Eu falei assim, cara, eu não posso entrar nesse playbook de queimar a caixa igual uma empresa americana. Eu não sei quando eu vou ter funding de novo. Então a gente sempre cresceu de maneira muito controlada. Acho que hoje, enfim, passamos por isso de maneira menos turbulenta. Hoje, putz, é um gênio, não sei o quê. Mas, cara, não. Quando você tá fazendo um negócio que é diferente do padrão, que o investidor sempre te provoca. Cara, mas... E aí? Pô, não dá pra ir mais rápido? Por que você tá com esse EBITDA? Por que eu tenho mais dinheiro pra te oferecer? Você tem EBITDA? Você tem? Tem tudo. Então, assim, você tem que justificar e eu falo, cara, eu quero crescer nesse ritmo, eu acredito que esse é um caminho melhor. Agora, funciona, agora é lindo, mas você tem que se explicar durante todas as conversas de investimento, você tem que explicar o que você vai fazer com o investimento se você tiver funding, se você tem uma margem assim. E, normalmente, alguma coisa social da M&A ou um projeto de expansão que você quer arriscar mais, mas sem comprometer a base ali, que você pode desligar a qualquer momento, coisas do tipo.
Mas, enfim, agora que passou que agora o momento fica... é propício, né? Agora fica... Mas em algum momento você se arrependeu disso, de não entrar no canto da sereia? Sim. É porque você sempre fica pensando, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Né? Porque, será que eu sou o errado? Sabe? Ou será que, na verdade, eu consegui criar algo que tá todo mundo querendo criar no futuro, mas eu consegui criar mais cedo? Que é a lucratividade, que é a EBITDA, com a empresa que continua crescendo, continua contratando, faz expansão internacional com caixa própria, etc. E a minha conclusão é sempre essa. Eu falei assim, não, cara, eu acho que a gente conseguiu fazer um negócio que é difícil mesmo. Uhum. E eu não vou me desviar muito disso agora só porque tá todo mundo fazendo, né? E acho que foi muito bom. Chegou 2021, tudo all time high, euforia, investidor dando cheque pra todo lado sem fazer nada de diligência, qualquer coisa do tipo. Eu olhando aqui, eu falei, cara, não preciso. Mas tem uma oportunidade tão grande agora de fazer fundraise que eu vou fazer. Legal. O Júlio Vasconcelos que fala isso, cara. Se tem dinheiro, pega. Porque assim, você não sabe o dia de amanhã. E a minha crença era, no início de 2021, o que eu tava pensando era, cara, ou o mercado vai continuar crescendo loucamente, igual tá agora, e se eu fizer um fundraising agora, basicamente eu vou estar diluindo mais que o necessário, sem precisar do dinheiro, porque eu não precisava do dinheiro, ou o mercado, uma hora esse negócio aqui vai virar para baixo, porque eu achava que estava muito acelerado. E aí eu fiquei pensando, cara, quer saber? Eu vou fazer um fundraising, mesmo sem precisar, vou levantar pouco, vou diluir pouco. Se continuar crescendo, ótimo, no regrets, não vou ficar triste porque diluir pouco. Vou trazer um outro investidor que eu admiro para dentro do cap table, alguém que pode ajudar e tudo mais. Se continuar crescendo, ótimo, vamos embora. Se virar, eu tenho uma reserva ainda maior. E foi o que a gente fez, a gente levantou 130 milhões de dólares no início de 2021 e acho que foi a decisão correta, né? Hoje dá ainda mais tranquilidade para uma empresa como a nossa. E aí, quer dizer, gerando caixa, ainda sem queimar tanto, você ainda tem dinheiro, seu war chest tá... Sim, e agora acho que a gente pode explorar oportunidades de M&A, a gente pode eventualmente decidir projetos de expansão diferentes, onde vão ter um ROI negativo, mas não afeta o todo da empresa, vamos dizer assim. Eu tenho um colchão para me arriscar em coisas diferentes agora, né? Em tecnologias novas, em inovação, em mercados diferentes. Então isso dá uma paz, assim, pra gente poder pensar com calma, porque a pior coisa que tem é você levantar dinheiro precisando de dinheiro. Na pressa, né? Isso ainda é unicórnio? Sim. Agora tá na moda o desunicórnio, né? Agora tá a onda de ex-unicórnio. Ex-unicórnios, né? Ainda é unicórnio. Você precisa, não? Você pensa em captar? Hoje ainda tá fechada, né? Agora não. Eu acho que você, assim, hoje uma empresa como a nossa tem um valor especial, tem um prêmio especial, porque você tem crescimento junto com lucratividade, né? Mas se você for olhar múltiplos, os múltiplos ainda estão tradando muito comprimidos, né? Então, se eu quiser levantar uma quantidade relevante de dinheiro agora, provavelmente viriam termos ruins para compensar o múltiplo baixo. Então, assim, cara, a gente realmente não temos o benefício de não precisar fazer fundraise agora. É uma baita vantagem. Vocês não chegaram a fazer nenhuma bridge, nem nada? Não precisou nesse meio tempo? A gente fez Não, agora não. A gente fez bridge pra comprar uma empresa americana, mas foi 2020. Ah, tá. Não, entre 21 e agora não precisou nenhuma injeção nova. A gente não precisa de funding pros nossos planos aí, pros próximos 18, 24 meses. Não acho que a gente vai chegar nem perto de consumir o que a gente tem. Claro, se o mercado muda, se aparece um M&A importante, tudo, a gente tem um cap table com vários investidores que a gente poderia fazer bridge ou qualquer coisa do tipo. Mas realmente, assim, no cenário atual, não faz parte dos planos fazer fundraise agora. E o que são os planos aí de 18, 24 meses? Para onde vocês vão? Eu acho que, assim, varia um pouco da velocidade, conforme um pouco do mercado, né? A gente passa por um ano de melhorar a eficiência da companhia, junto com todos os outros, por mais que, estamos bem, estamos lucrativo e tudo. Eu acho que é um momento propício para fazer isso, né? A gente teve isso em 2022, a gente olhou para a operação, vimos onde dava para mexer. Querendo ou não, o período de 19, 20, 21 foi um período de acessos para todo mundo e sempre tem possibilidade de mexer na operação. Sempre dá para dar uma melhorada. Sempre dá para você olhar o que é gargalo, o que é gordura, enfim, e ajustar a operação. Acho que é um exercício do dia a dia do empreendedor mesmo.
Mas aqui pra frente, cara, assim, eu fico de fato, tô muito empolgado com os avanços que a gente tá fazendo em produto, especialmente com AI e outras possibilidades. A gente tá saindo agora de ser uma plataforma para virar um ecossistema, ou seja, tem mais serviços plugados. Então, a gente construiu há pouco mais de um ano uma vertical só de financial services, então a gente presta bem mais serviços financeiros para os nossos clientes hoje. A gente tem algumas coisas que vão ajudar os nossos criadores a crescer de maneiras diferentes que a gente faz hoje. A gente vai lançar mais no final do ano, no Fire. Então, estou bastante animado e muito animado com inteligência artificial aplicada no nosso negócio. Acho que tem muitas oportunidades, né? Então, a parte de produto tem assim, um entusiasmo grande, assim, da nossa parte. OnlyFans assusta, não? É outro tipo de creator ali. Não, OnlyFans esse mercado a gente não trabalha. Mas vai ter empresa, enfim, fazem as coisas deles e tudo, e ok. Mas não é o público que a gente trabalha. E do outro lado... Corre o medo dos seus creators irem pro OnlyFans. Não sei, talvez alguns tenham essa possibilidade, mas... E ao mesmo tempo a expansão internacional. A gente não ocupou nada do mundo ainda direito, né? América Latina, Estados Unidos, alguma coisa de Europa. Tem muita oportunidade ainda, mesmo nos mercados atuais, mesmo no Brasil, que é um mercado que a gente tem uma presença muito forte, tem muito espaço para crescer. Então acho que essas duas coisas os avanços de desenvolver o ecossistema com mais serviços e expansão internacional são alavancas grandes para a gente nos próximos anos. Aí. Legal. Agora, onde você acha que o mercado vai estacionar, né? Quer dizer, a gente conversou esse estilo tradicional de fazer negócio no Brasil, na América Latina, que era... Cara, você só tem dinheiro se você tiver um negócio, o negócio tem que sustentar, né? Você só tem dinheiro se você tiver um negócio que não precisa de dinheiro. Exato. Boa. E aí veio essa loucura, a gente importou o modelo de dinheiro de graça, com juros baixos globalmente e tal, e agora todo mundo está reclamando, quando que vai voltar, né? Voltar ao normal. Qual que é o normal? É o normal antigo ou esse normal? Não, eu acho que 2021, que foi o all-time high de tudo, não é normal. Eu acho que o normal é alguma coisa mais parecida com 2019, vamos dizer assim, né? Então acho que ali leva-se um tempo, né? Talvez 24 meses, talvez até um pouco mais para voltar no que era 2019, mas acho que volta. Antes disso, acho que tem alguns hypes aí que o pessoal vai surtar de novo. Tem um grande euforia. AI agora acho que né? O metaverso, graças a Deus. Acho que enfim, ficou para depois. Graças a Deus. Enfim. Mas AI, eu acho que você vai ter um surto de investimento aí. Muita coisa vai dar errado, muita mesmo, porque acho que boa parte das coisas que estão sendo feitas, na minha visão, não são produtos, são features de produtos que já existem, né? E tem um monte de gente tentando empacotar feature com produto para vender, para fazer um fundraising, para depois... Enfim, vai dar muita coisa errada, assim, nesse aspecto, vai ter muito investimento ruim sendo feito, como é qualquer hype que surge nessa área. Mas alguns vão vingar, alguns vão crescer. As empresas que têm mais dados, acho que vão ficar mais atraentes também, até em virtude da oportunidade que a AI traz para essas empresas. Então, acho que se tiver um hype, se tiver um segmento que vai ter múltiplos melhores, vem de AI, vem de alguns possíveis hypes que surjam. Mas para voltar mesmo, de novo, normal não é 2021, não é 2020, acho que o normal está mais perto de 2019. Acho que ainda leva um tempo aí, talvez uns 18 meses aí, ou 24. Bacana. Também, aí de novo, voltando àquilo que você falou do cenário macro, não é? Sempre todo mundo fala, não, tecnologia, o mercado de tech não está relacionado ao macro, mas porra, claro como não? Lógico que tá, não dá pra, não vive separado, a gente não vive tão numa bolha, né? O macro, ele é um caminho para onde o dinheiro flui, né? E tecnologia depende muito de capital, né? Então, se o capital tá indo mais para outro lugar, falta que afeta o mercado tech, não tem jeito. E como ele não tem tanto visão, assim, de baixar juros, o aperto fica por um tempo ainda. Exatamente. Beleza. JP, cara, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, pela participação aqui no MVP. Não, obrigado. Eu adorei participar aqui, espero que tenha sido interessante aí pro pessoal e prazer. Uma produção, voz e conteúdo.